Oi, amigos, tudo bem? Meu Deus, ó, muito tempo desde que eu posto um vlog aqui pra vocês. Eu já tenho um gravado, inclusive, vou postar antes de postar esse vídeo que vocês estão assistindo agora. Estou aqui de pijaminha, com cara de sono, porque acabei de acordar, fui ler. Acabei de acordar não, agora já são umas 10h30 da manhã. Eu acordei, era 6h40, mas eu fui ler. Então, assim, sou um cara de sono ainda porque estava lendo. E ler me dá cara de sono, mas é sobre isso. E, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham sentido um pouquinho da minha falta, talvez. Gente, hoje eu vim falar com vocês sobre as leituras que eu fiz ao longo daquele vlog que eu postei pra vocês e este vídeo que eu estou gravando agora. Eu parei de fazer vlog simplesmente porque eu não estava com tempo para fazer o vlog. Eu fui lendo de pouquinho a pouquinho, mas fazer o vlog em si tava difícil pra mim e não tava com tempo. Deixa eu acender a luz, peraí. Não sei se melhorou pra vocês, gente, mas é isso. Então eu tenho aqui 5 livros que eu li nesse período e eu vou conversar com vocês sobre eles. O primeiro livro que eu tenho pra falar, gente, é sobre Uma Noiva Rebelde. Esse aqui é o 4º e último livro da série dos Roxbys, ou Roxby, gente, eu sempre erro, mas é Roxbys, eu acho. Aqui esse livro, a personagem principal é a Georgiana Bridgerton, e a gente vai pro irmão Roxby também, né, que ele é o Nicholas, isso, Nicholas Roxby. E o Nicholas, ele estuda medicina em outra cidade, e aconteceu um evento com a Georgiana, que ela tava passeando pela rua e um cara simplesmente raptou ela e levou ela pra outro lugar, e só por isso a reputação dela teoricamente está arruinada. A Georgiana nunca quis se casar, ela nunca teve essa pretensão de casamento, ela sempre foi muito diferente com relação a esse pensamento, sabe? Ela sempre foi mais transgressora, digamos assim. E o Nicholas aparece pra tentar salvar a reputação dela. Então já começa tudo errado, ela já não gosta, ela não acha a ideia interessante, ela não concorda, enfim, toda uma questão por conta dos princípios dela e pela motivação de por que o Nicholas tá oferecendo esse casamento pra ela. Não é porque ele gosta dela, é simplesmente porque ele quer ajudar a salvar a reputação dela, que está manchada depois desse passeio que esse tal cara faz com ela e, enfim, destrói a reputação dela na cidade. Bom, esse livro foi interessante. Se vocês quiserem, se vocês acharem legal, comentem aqui embaixo que eu posso trazer um vídeo falando sobre os 4 livros da série. Aí eu dou um apanhado geral sobre a série, falo qual foi meu preferido, o que eu gostei, o que eu não gostei. Esse livro foi legal, sim, eu achei interessante, assim como todos os outros livros da série são legais. Só que eu sinto que esse tipo de mercado de romances de época está um pouquinho saturado com relação a esse tipo de autora aqui, como é a Julia Quinn. Eu tive uma outra experiência com romances de época, que a gente já vai falar sobre isso, e eu achei super interessante, mas eu acredito que no meu coração esse gênero tá um pouquinho saturado, então talvez eu deva dar um tempo aí, sabe, com relação a isso. O próximo livro que eu li, pessoal, foi Cartas de Amor de Mulheres Notáveis. Esse livro, ele é uma junção de cartas de mulheres interessantes, de mulheres personalidades, assim, da história do nosso planeta e personalidades muito especiais, digamos assim. A gente tem rainhas, a gente tem mulheres da nobreza, a gente tem também mulheres desconhecidas, de certa forma, mulheres que só ficaram conhecidas por conta dos seus maridos e assim por diante. E aqui nessas cartas, a gente tem um breve contexto, deixa eu mostrar pra vocês uma delas. Então aqui a gente tem o título, tá vendo? A pessoa que escreveu, o período que ela foi viva. Então a gente tem um histórico falando um pouquinho sobre essa pessoa, que no caso é a Claire. E aí depois a gente tem a carta. Conseguem ver? Consegue distinguir? E isso é muito legal, gente, porque muitas pessoas que estavam aqui eu não conhecia, eu não sabia quem eram. E eu admiro as mulheres simplesmente porque elas são mulheres e pela história que eu conheci delas aqui, mas eu não colocaria o título de mulheres notáveis. Todas as mulheres, na minha opinião, são sim notáveis, mas quando você coloca um título desse, você tá esperando que sejam mulheres famosas, mulheres que a gente conhece a história, mulheres que foram muito relevantes para a história do nosso planeta. Enfim, é óbvio, igual eu falei, eu
considero todas as mulheres notáveis, porque pra mim mulheres são tudo. Só que eu me senti um pouco enganada por esse título quando eu abri o livro e tinham 3 ou 4 pessoas aqui que eu sim, realmente conhecia. E outras pessoas que ficaram famosas só por conta dos maridos. Então as cartas dizem muito mais respeito ao marido do que exatamente as mulheres, sabe? Então isso foi uma coisa que me deixou muito decepcionada com esse livro. Eu esperei muito pra ler esse livro. Ele era um dos primeiros, assim, da lista de desejados e quero ler, que eu adicionei ao Scooby. A gente tinha acabado a bateria da câmera, agora eu voltei. Bom, então vamos falar sobre o próximo livro que eu li, que foi O Roubo, da Paola Alexandra. Eu apoiei esse projeto dela lá no Catarse. Fiquei muito feliz, porque a Paola é uma mulher que eu admiro muito, não só como autora, mas como mulher também. E eu queria conhecer a história dela, as histórias dela, né? A escrita, principalmente. Então, eu quis apoiar esse projeto. Fiquei muito feliz quando chegou. É lindíssimo, vem com essa luva, né? Enfim, acho que é assim que... Não é luva que chama, mas essa... Esqueci o nome disso. Mas a capa também é lindíssima. O projeto gráfico interno é maravilhoso. Então, assim... eu sei que ela falou que muita gente não conseguiu apoiar na época, mas que gostaria de comprar ainda. Então eu fiquei de olho nas redes dela. Vieram também marcadores de página, um postal muito lindo. Mas vamos conversar sobre a história. Aqui a gente vai ter a história de uma pirata que acabou perdendo a mãe. O pai dela também é pirata, o nome dela é... Esqueci o nome. Deixa eu lembrar o nome dela. Joana! Pois a Joana é uma pirata. E no universo que a Paola criou aqui, esse aqui é um romance de época. E eu achei diferente. Lembra que eu acabei de falar sobre o Noiva Rebelde? Que eu achei que foi um pouco muito igual demais. Esse não. Esse já foi bem diferente, porque eu nunca tinha visto um romance de época com uma pirata. E aqui a gente tem meio que um elemento fantástico também, que são as máscaras preta e branca. E essas máscaras, elas precisam ser roubadas para serem vendidas. A Joana tem esse papel de roubar durante o carnaval. E, enfim, no momento em que ela vai roubar essas máscaras, ela percebe que ela meio que tem um interesse muito grande no portador dessas máscaras. E a gente vai acompanhar um pouquinho da história da Joana e do romance. É um livro muito curtinho, tem um epílogo até como seria um final alternativo, né? A Paola até explica durante o livro que, na verdade, esse aqui foi um conto que ela escreveu e ela acabou estendendo em formato de livro depois. Mas eu ainda assim achei muito rápido, eu queria muito saber mais sobre a história da Joana, eu queria que eles tivessem um final diferente. Mas eu entendo também que nem todas as histórias de amor acabam bem. E tudo bem, né, gente? Tudo bem. A vida é assim, a gente vive isso porque nos livros não existiria, né? Mas eu gostei da história, gostei bem de conhecer a escrita da Paola e agora eu quero conhecer os outros livros dela, né? Tô muito empolgada. O livro seguinte que eu li foi O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty. Essa autora, gente, é uma autora que eu gosto muito, que eu admiro muito a escrita dela. Mas é o tipo de autora que eu pego uma vez ou outra para ler. Eu não sou aquela pessoa que bebe, que vive os livros dela, tanto quanto outras pessoas que amam essa autora. O cheiro do livro é maravilhoso. Tanto que esse livro estava na minha estante desde 2012, por aí, para a leitura. E eu não havia lido. Mas eu dei uma chance por agora e eu fui muito surpresa, muito surpreendida. Na verdade, aqui a gente vai ter histórias paralelas, né? Como sempre funciona lá nos livros da Liane Moriarty, que eu li até então, por exemplo. Pelo menos, né? Então a gente tem várias histórias paralelas e uma dessas histórias é onde a gente vai descobrir o segredo de um marido específico. A Cecília, que tem esse marido, né? Como é o nome dele? John Paul. O John Paul, ele fez uma coisa muito difícil, que não foi legal. E quando a gente vai lendo a história, a gente vai entendendo a conexão entre todos os personagens, todos os núcleos que a gente tem aqui. Assim como foram nos outros livros que eu já li dela e contei pra vocês. O que eu mais gostei desse livro aqui foi realmente rever como é que a Liane Moriarty consegue fazer toda essa junção, como é que quando a gente descobre o ponto-chave da história, tudo que tem ao redor faz tudo sentido, sabe? É um livro antigo, sim, é um livro que foi lançado há muito tempo atrás, mas é um livro atemporal, gente, é um livro excelente e faz a gente refletir bastante sobre
como que a gente faz na vida acaba ecoando pra gente mesmo no futuro, sabe? Então, por mais que ninguém soubesse desse segredo do marido dela, a não ser ela mesma, e o marido, e talvez uma pessoa aqui que eu não vou contar pra vocês, mas, mesmo sabendo disso, a gente consegue perceber como que o universo acaba devolvendo, sabe? De certa forma. Então, adorei, essa capa, é maravilhosa, gostei muito desse livro mesmo. E o último livro que eu tenho pra apresentar pra vocês, gente, é uma edição da Tag de agosto? De julho desse ano, que é o livro A Biblioteca da Meia-Noite, que é o livro que eu estava lendo agora cedo, que eu falei pra vocês. É um livro do Matt Haig, que já foi até lançado, gente, né, essa assinatura da Tag Inéditos aqui, mas já foi até lançado. E nesse livro a gente vai conhecer a história da Nora. Nora é uma mulher que ela não vê muito sentido na vida, ela já tentou de tudo, e parece que tudo que ela faz na vida dá errado, todas as pessoas que ela gosta não gostam dela, enfim. Parece que tá tudo dando errado, até que um momento ela decide se matar. Quando ela decide se matar e acaba batendo o relógio meia-noite, ela acaba sendo levada para uma biblioteca da meia-noite. Essa biblioteca é um lugar onde tem várias versões da vida dela que ela poderia ter vivido se ela tivesse feito outras escolhas. Então aí a intenção dessa biblioteca é fazer a Nora escolher, selecionar uma dessas vidas para que ela possa voltar ou, enfim, não ver sentido em viver nenhuma delas. Então a ideia é que ela experimente várias vidas, entendeu? Enfim, ela é guiada por uma pessoa, né, nessa biblioteca, e ela vai experimentando vidas e ela está sempre desesperançosa. Então a gente vai acompanhar mesmo a história, né, da Nora tentando encontrar o lugar dela no mundo e tentando encontrar uma vida em que ela seja feliz. E percebendo que a vida não é sempre sobre ser feliz o tempo todo, não é sempre sobre agradar todo mundo que a gente ama, é sobre realmente viver. Então é um livro que eu gostei também, gostei da escrita, do Matt, achei interessante. E é bem um livro de tag, né, gente? Profundo, que faz a gente pensar pra sempre. Gente, queria agradecer muito a vocês que permanecem aqui, mesmo sabendo que eu posto vídeos aleatórios, sem fim, sem começo, sem pé nem cabeça, em momentos aleatórios. Mas prometo continuar por aqui, dentro do meu ritmo, gravando vlogs de leituras pra vocês. Agora eu vou começar, né, a minha semana de férias. Então, vou acabar fazendo uma cirurgia no siso? Vou fazer uma cirurgia no siso. Mas pretendo ler muito nessa época. Não vou conseguir falar demais, mas eu posso gravar um vlogzinho sem fala, que tal? Acho que pode ser legal. Enfim, vou dando notícias pra vocês ao longo dos vídeos que vocês forem assistindo. De todo jeito, amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses, se ficaram curiosos, se querem que eu fale principalmente sobre aquela quadrilogia da Julia Quinn que eu comentei com vocês, tá bem? Beijo e até o próximo vídeo.